a gente sabe que o ensino, assim, na maioria das escolas, né, o inglês da escola mesmo em si, ele não é um ensino como a gente encontra no cursinho de inglês, né? É um inglês que a gente aprende muito a questão da gramática. O professor ele fala muito em português em sala de aula e quer que o aluno faça na prova direitinho o inglês, mas ele não treinou com a criança. Então, assim, hoje a gente encontra algumas escolas bilíngue, a gente encontra escolas que fazem um trabalho junto com o cursinho de inglês, né? Em Brasília mesmo, eu já vi várias escolas que têm um cursinho de inglês fazendo né? um trabalho em conjunto. Isso é bacana. Porém, eu estudei num local que eu aprendi a falar só bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, meu Deus. Nunca tinha tempo para para aprender uma nova língua, mas eu tinha muita vontade. Como eu tinha vontade de ouvir uma música internacional e saber o que está falando. Você Até vê. essa questão é importante a gente falar pelos Reels, né? Tem pais deixando os filhos dançarem várias músicas e Sem saber o né? conteúdo, né? Não vão no Google para pesquisar a letra da música e deixam as crianças dançarem sem saber a maldade que está fazendo, né? Então, eu tinha isso em mente, que eu tinha que aprender inglês e que um dia eu ia aprender. Só que a gente teve uma oportunidade, quando eu fiz 30 anos, de fazer uma viagem para a Europa, né? Conhecer alguns países. E eu pensei, poxa, lá a língua universal é o inglês. O meu marido, ele fala fluentemente inglês. Ele falava um pouquinho também sabe, ele aprendeu assim, o básico do francês, ele sabe falar um pouquinho, né, de espanhol. Então, ele vai se virar e eu vou conseguir estar com ele. Quando eu precisar de alguma coisa, eu vou pedi-lo para pedir para atendente. Então, logo que a gente viajou na própria alfândega, né, já perguntaram coisas para mim, eu olhei para a cara dele e falei, hã? Não entendi nada. E aí ele foi explicando para a pessoa que eu não sabia inglês e que ele ia me ajudando. Eu acho que teve uma parte que eu tive que ficar como aquela pessoa que é revistada. Eu fui sorteada. Oh, meu Deus. Então, todo lugar eles me revistavam. Né? Eu acho que é um teste, fazer alguma coisa assim, né? Fazer um sorteio lá da pessoa e então, já de imediato, eu passei por esse perrengue, porque eu não sabia. E aí ele falando, olha, tá vendo como faz falta fazer um curso de inglês? E aí eu sempre com a desculpa. Como que eu vou fazer inglês se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que olhar crianças, se eu tenho que isso e não consigo, né? E aí eu peguei e foram vários perrengues, sabe? Em loja, eu querendo que ele explicasse para a pessoa da loja como era o produto que eu queria, sabe? Eu lembro que na época tinha uma maquiagem que tinha o formato de um ovinho, que eu via uma pessoa com esse produto, e eu querendo que ele explicasse que o produto parecia com egg, e sabe? Ele tá assim, olha o mico que você está fazendo eu pagar, eu não estou acreditando. Então, assim, sabe, eu comecei a me sentir assim, poxa, não é isso que eu quero. Eu sou uma pessoa inteligente. A única coisa, eu tenho que aprender o inglês. Eu não vou aceitar de viajar de novo nessa mesma situação. Então, tudo. A gente ia conhecer a Torre Eiffel e aí começava a pedir lá, ele falava inglês, né? E aí eu não entendia nada. E eu tô assim, gente, que vergonha, que vergonha. Aí eu voltei da viagem, decidida, vou aprender inglês. Isso quando eu fiz 30 anos, há 8 anos atrás. Só que eu entrei em algumas escolas de inglês, né, bem conhecidas, que eu cheguei na aula e aí começava a ensinar como virava a direita, como virava a esquerda, como eu tinha que fazer na gramática, escrever tal palavra dessa forma. E assim, eu fiquei 1 mês e meio, o outro eu fiquei 2 meses, o outro eu fiquei 3 meses. Então, assim, saía. Falava, gente, eu não nasci para isso. Mas não era que eu não nasci para aquilo, foi que a minha experiência com o curso não foi o que eu pensava. Eu queria aprender a falar, eu queria aprender para eu viajar, para eu assistir um filme sem legenda, para eu entender uma letra de uma música. A forma Eu de queria ensinar aprender. não te atendia, né? Não era aquilo que você esperava.
esperava. E aí, quando a gente planejou a outra viagem, para comemorar aniversário de 15 anos, levei os dois. Olha só, aniversário de casamento, a pessoa leva os filhos. Aí a gente foi para Disney, porque era o meu sonho de adolescente conhecer a Disney. Falei, eu vou comemorar meu aniversário, mas os meus filhos têm que estar comigo também. Só que aí ele falou assim comigo, brincando: Ixi, já tô até vendo, tendo que falar, porque o Lucas já tá sabendo falar inglês mais do que você. Aí eu falei: Poxa, agora é a hora. E aí uma amiga minha fazia, na época era Parque Idiomas, né? Não era nem o que é hoje, Parque Education. E aí ela falou comigo que, Kênia, eu viajei, eu fiz 2 anos do curso, e eu viajei sozinha com as minhas amigas, falando fluentemente. Você não tem noção. Ela foi me contando como que acontecia, que eles partiam da realidade dela, então ela dava aula também. O professor já chegava perguntando como foi o dia dela, o aluno tal, quantos alunos ela tem, o nome dos alunos, tudo em inglês. E aquilo foi me dando assim, poxa, eu vou entrar só para eu ver como é que é. Só que eu ainda estava insegura. E eu falei, eu só vou entrar se for junto com meu filho, na mesma sala. E eles não queriam, porque era uma adulta com um adolescente. Mas eu pedi para ele, falei, olha, eu não vou conseguir fazer separado. Eu preciso dele porque o nosso objetivo é viajar. Então, eu quero aprender tudo com ele, sabe? Então, assim, eles tiveram toda a paciência de me atender, sabe? De Adaptaram a entender. sua realidade, a sua necessidade, né? Só que, quando passou uns 2 meses, era ele mais uma, a Parque me chamou e disse, olha, criança aprende mais rápido, você está demonstrando que ainda está um pouco insegura, vamos mudar você para uma turma de adultos, de pessoas que ainda estão no nível como o seu, que ainda, né, eu dava aquelas paradinhas, pensava. Então, assim, eles tiveram todo esse olhar. Esse é o diferencial, né? E foi maravilhoso. Eu chegava lá, ele já me perguntava como foi a minha aula, se o aluno sabia até o nome dos alunos, sabe? É aquele olhar individualizado que você falou lá no começo, né? É olhar para cada um e entender a necessidade de cada um. E aí me perguntavam, né? Eu fiz um cronograma que eu queria aprender para eu me comunicar nos Estados Unidos. Então, eu aprendi muito em 8 meses. Quando chegou o dia da viagem, até no aeroporto eu já fui assim com o passaporte, querendo que alguém me perguntasse alguma coisa, né? Mas a gente sabe, Você já quando a queria gente ser não sabe, revistada dessa vez, né? Porque você já tinha até aprendido nas aulas como você deveria falar. fui, né? Mas eu perguntava nas lojas, o restaurante eu perguntava também sobre os pratos, sabe? Mas bem assim, simples. Às vezes o meu filho falava comigo assim, mamãe, eu posso te contar uma coisa? Você está falando português. Aí eu ficava rindo, sabe? Porque eu fiz 8 meses. Uma pessoa que sempre sonhou em aprender inglês. E aí se entrega para uma escola que me enxerga, que vê quem eu sou, é o que a gente está voltando lá atrás. Aquele professor que tem um olhar para o aluno. A Parque teve um olhar diferenciado para uma mãe, né? Não é só adolescente que faz inglês, é uma mãe que sonha em aprender também inglês, é o adulto que sonha em viajar. Esse é o olhar diferente que eu percebo na Parque.